É com grande satisfação que compartilho com vocês mais uma iniciativa do CREA Paraná, o Edital de Chamamento Público 2025, que tem como objetivo fortalecer as entidades de classe e proporcionar condições para que elas ofereçam qualificação e desenvolvimento aos profissionais registrados no Conselho. Para isso, estamos disponibilizando recursos que serão investidos em mais de 200 atividades distribuídas por todo o nosso estado do Paraná. Esse edital foca em iniciativas para promover a educação continuada, a inovação e o crescimento dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Com ele, as entidades de classe podem promover cursos, palestras, seminários, revistas, hackathons e outras atividades que contribuem para a qualificação dos nossos profissionais. Outro ponto é a possibilidade de integração. Com o apoio, criamos a oportunidade para que especialistas e estudantes compartilhem experiências e conhecimentos. Participe do edital de chamamento público 2025 e contribua com o fortalecimento das nossas profissões. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está assistindo a nova temporada do Engenharia Científica em 2025 e com meu parceiro de sempre aqui, o Leonardo Negrão. Olá. Tudo bem, Léo? Simples. Olá. Olá. É isso, né? É isso aí. O nosso vídeo já está acostumado com a simplicidade do Léo. Mais um episódio. Mais um episódio de Engenharia Científica nessa nova temporada, 2025, que estamos de novo aqui, Léo, falando de engenharia, valorizando a atividade do profissional, Sim. né? Destacando o profissional de engenharia. E com parceiros muito importantes, né? Esse ano, novamente, a Ampeia está com a gente, que é a Associação Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais, e o CREA Paraná, né? No oferecimento de todos esses mesacasts que a gente vai fazer esse ano. Esse ano é Full HD, só imagens. Esse ano a gente tem que arrumar o cabelo, né? Para o ouvinte saber que né? Eu deveria ter feito isso. Que a gente tem que estar na estica aqui para vocês, tem que passar maquiagem, Perfume. né? Tem que tomar banho para gravar podcast agora. Exatamente. Né? Exatamente. Porque esse ano a gente evoluiu, a gente saiu do áudio e veio aqui pro MesaCast. 100%. 100% MesaCast, temporada de 2025. E espero que daqui para frente a gente continue assim, né? E aqui comigo também tá o Marcos Rodrigues, que é engenheiro ambiental e é o presidente da Ampeia. Marcos, tudo bem com você? Tudo bem, muito feliz para essa terceira temporada juntos. Dessa vez, igual vocês comentaram, 100% formato vídeo. Nós estamos muito animados para esses 12 episódios ali de 2025 e bora fazer esses bate-papos e um bom trabalho para divulgar cada vez mais a engenharia, não tanto quanto técnica, porque isso a gente aprende na faculdade, mas de uma maneira que as pessoas elas gostem de escutar o que a gente tem a repassar, a conversar. É isso aí. E a gente deve ter acumulado aí, Marcos, nessas últimas 2 temporadas, mais ou menos uns 250 mil acessos, talvez, né? Sim. Se somar aí os 120 mil acessos por ano, mais ou menos, né? Na alta temporada varia para mais e na baixa temporada para menos. E olha o tanto de engenheiros por aí que a gente já impactou, né? A gente trouxemos convidados incríveis, fizemos podcast em Curitiba, esse ano também a gente vai fazer podcast em Curitiba, né? E o nosso convidado de hoje, para falar de um tema muito atual, né? Um tema que está sendo discutido em várias palestras esse ano e ano passado, de vários lugares, inclusive estava lá no ENIC, né, que eu participei lá durante a FEICON, tinha esse tema também, sobre revitalização de centros urbanos, a importância disso. E quem está aqui, ninguém mais, ninguém menos, uma pessoa que eu admiro muito, meu amigo pessoal, Gerson Guariente Júnior, que é engenheiro civil, proprietário da CGE, um baita do empresário, né, que tem anos de história, né, Gerson? Já atuou como conselheiro da prefeitura, né? Já atuou como conselheiro de entidade, presidente de entidade de classe, presidente do Sinuscom, né? Isso. Então, toda essa atuação aí que você faz, compartilhando todo o seu conhecimento, e agora conosco aqui no Engenharia Se você Científica. for falar o currículo inteiro, a gente vai Não dá pra ficar falar. só um episódio de currículo do Não dá pra falar o Gerson. currículo todo, né, Gerson? Mas você tem liderado a vice-presidência da ACIL, que é a Associação
comercial e industrial de Londrina no projeto do novo centro, né? Isso. Então, seja bem-vindo, Gerson, Engenharia Científica. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é uma oportunidade muito grande estar conversando com vocês. A gente se conversa praticamente todo dia no trabalho, né? Mas quando a gente pode bater um papo sobre um assunto relevante e que eu consiga ajudar a conversa, para mim é importante, né? Nós temos liderado um processo pela Associação Comercial em nome da Sociedade Civil Organizada de Londrina, principalmente com um olhar de recuperação da área central da cidade, né? Londrina, apesar de ser uma cidade nova, estamos vivendo o 90º ano da cidade, já tem uma certa degradação na área central importante. E se não for tomada uma ação imediata e rápida e efetiva, nós pagaremos como sociedade muito caro para recuperar. Essa semana a gente estava fazendo uma conversa a respeito desse assunto, né? E para olhar o tamanho dos impactos que são de recuperações de áreas que se perderam em termos de degradação, o governo do estado de São Paulo está investindo no centro de São Paulo 200 bilhões de reais para construir um novo centro administrativo para trazer as pessoas de volta para trabalhar na área central. Obviamente que aí você movimenta comércio, movimenta serviço, etc. Mas olha o tamanho do investimento que tem que ser feito para você conseguir dar um fôlego na cidade. Nós não temos aqui em Londrina esse tamanho dessa dificuldade, mas a gente tem claramente problemas a serem suplantados, né? E principalmente fazer com que a sociedade como um todo compreenda essa situação e abrace o projeto. Por que você acha que é importante a gente pensar no centro urbano nessa revitalização? E outra coisa, não é só um problema de Londrina, igual você citou, né? 90% das cidades por aí tem esse mesmo problema, né? As cidades foram crescendo e, historicamente, o centro tem um significado, né? Então, o Marcos estava me perguntando se o projeto do centro de Londrina sempre foi desse jeito. Sim, e é original. Se vocês procurarem um documento chamado Planta Azul, que a gente tem do centro de Londrina, tá? Que é um primeiro desenho histórico do centro, do projeto do centro da cidade. Não é verdade um desenho, é um projeto, né? E a gente chama que é Planta Azul porque a cópia que se fazia na época para você poder ter o projeto na mão para você trabalhar no campo, vinha azul, né? Então a gente chama de Planta Azul. Então a Planta Azul traz a planta original com a área central de Londrina e historicamente como que a cidade se desenvolveu. Ela cresceu a partir desse núcleo central. Então, quando você olha, sai de dentro do centro e olha aquilo ali do lado de fora, tá? Você vai perceber algumas características muito importantes. Então, primeiro, uma concentração de ativos para a cidade completa, tá? Então, você tem praça, você tem áreas de deslocamento, você tem região comercial forte, você tem uma região de habitação forte, tá? Você tem um sistema de viário bem interessante, ele é bacana, dá para trabalhar com ele de uma forma organizada. Você tem toda a infraestrutura urbana de água, esgoto, rede de água pluvial, energia elétrica, a parte de comunicação, então, nem se fala. Londrina é uma cidade privilegiada. Na área central, nós temos 3 grandes troncos de cabeamento de comunicação. Então, quando a gente fala, por exemplo, o pessoal faz projetos de TI, de empresas de alta tecnologia, ou gente que trabalha com transmissão e recebimento de dados e intermediação de dados, você precisa das redundâncias. Então, nós temos 3 redundâncias por falta de uma, né? E eu estou falando só de rede física de cabo. Então, você tem, daí na área central, teatros, você tem cinema, você tem escola, e você tem uma história da cidade. Então, qualquer bar, qualquer calçada que você anda lá, existe uma história a ser contada. Então,
quando você deixa de prestar atenção nisso, você deixa de olhar isso com um carinho, de forma que isso seja utilizável pela população, você está jogando a história fora. E quando você joga a história fora, você não tem futuro. Tá? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não posso ficar olhando no retrovisor para ficar olhando só o passado. Ninguém constrói futuro sem olhar o passado. Tá? Não existe essa possibilidade. Então, se nós olharmos a cidade como uma sociedade viva, nós temos que cuidar desse passado. Além disso, como eu falei para você em números econômicos, mas você tem algumas características que possibilitam esse olhar a futuro como um grande olhar de desenvolvimento. Então, quando a gente fala que a cidade hoje é um atrativo turístico, é um atrativo gastronômico, por exemplo, ele é um destino turístico, é um destino gastronômico, a área central é turística por excelência. Tá? Então, não existe no mundo nenhuma área central com a quantidade de obras do Vila Nova Artigas concentrada a 200, 300 metros de distância. Você pode fazer um circuito a pé, passar... a gente estava falando aqui de ficar conversando, vocês brincaram com o meu currículo aí, mas você pode passar um dia inteiro olhando só as obras do Artigas no centro da cidade, contando a história do arquiteto, contando a história da implantação, o que representam essas obras para a cidade. E eu estou falando de uma coisa que às vezes a gente não presta nem atenção. Né? Então, quando você olha, por exemplo, Londrina tem caracteristicamente um destino turístico. Ela é um destino turístico porque ela é um polo de atração regional, é um polo de atração nacional. Então as pessoas vêm aqui. E aí você tem umas coisas interessantes. O ano passado, a Governança de Inovação de Turismo fez uma pesquisa para saber onde que os turistas iam quando vinham a Londrina. 50% dos turistas vão ao Calçadão. Tá? E a impressão que a gente tem é assim, não, o turista vem aqui e vai no shopping. Ele também vai. Tá? Mas 50% dos turistas vêm ao Calçadão. Outros 25% mencionaram que eles vêm na Catedral, no Bosque, na Concha Acústica, nos teatros, nos museus. Quer dizer, 75% do destino turístico da cidade de Londrina é na área central. E se você não reconhece isso como um ativo e dá condição para que o turista seja atendido, né, que ele tenha, por exemplo, um guia para ajudar, uma programação para ajudar, um espaço limpo, organizado, que você consiga andar, consiga se sentir bem, você perde, que a pessoa vem e não volta. E a intenção do turista é que a gente venha e ele fique. Então, sobre esses aspectos, essa é uma das linhas que a gente está trabalhando, né? É fundamental você olhar ao centro. Tá? E aí a gente nós começamos um trabalho, o presidente Ângelo me convidou para fazer parte da diretoria da ACIL no mandato passado, né? Que a gente terminou agora em fevereiro, para cuidar desse projeto do novo centro. Esse projeto do centro, ele foi, vamos dizer assim, identificado como uma necessidade no Fórum Desenvolve Londrina, tá? Que é aquele fórum de debate que a gente tem aqui na cidade, que ele é um grande fio de condutor das ações da sociedade londrinense. Depois ele passou para ser operacionalizado no Núcleo de Desenvolvimento Empresarial, que é uma entidade que reúne as principais instituições que trabalham com geração de emprego, riqueza e renda. E ele foi colocado como um projeto necessário de se olhar ao centro. E a CIO abraçou, então, isso aí como um operador. Falei, não, nós vamos fazer. Aí chamamos as pessoas, etc. Então a gente começou a fazer um programa grande, a gente tem uma quantidade bastante grande de entidades que vão nos ajudando a discutir o processo. Tá? Estabelecemos alguns pontos principais, então a gente tem 5 pilares principais de recuperação que a gente acha importantes. Então, a questão da habitação na área central precisa ser reorganizada e reincentivada. A parte do comércio precisa ser olhada com muito carinho, porque ele é um ponto de geração de riqueza importante.
Para vocês terem uma ideia, a área central de Londrina continua representando 60% dos empregos da cidade. Tá? Então, as pessoas vão ao centro. Se você pegar o mapa, fizer um mapa de calor de origem e destino dentro da cidade, ele vai te dar centro muito acima das outras áreas. Tá? Então, eu falei de habitação, falei de comércio. Nós temos um destino turístico importante, a questão da gastronomia, que a gente quer voltar ao centro, ser o ponto de gastronômico da cidade. Essa assim, mas por quê? Foi porque sempre foi. Então, aí você volta... Tem uma história, né? Então, Gerson? exatamente. Você volta historicamente, quando você vinha a Londrina, onde você ia comer? No centro. Tá? Mas isso aí foi dando uma espalhada ao longo do tempo, né? Não. Foi Mudando. perdendo um pouco disso, né? É porque o centro, acho que o centro de toda a cidade, como ele é mais antigo, né? E- Ele se degrada se não tiver um cuidado, né? Um olhar Isso. como esse, né? Exatamente. E aí a degradação, você tem prédios abandonados, né? Você acaba tendo pessoas em situações de rua, né? Então, Existe uma regra fácil. Se você não ocupa o espaço será ocupado por alguém. Tá? Então, você tem uma série de, vamos dizer, ações e consequências que vão fazendo com que a área seja desocupada. Dentro desses estudos que a gente fez lá no núcleo do Novo Centro, e a gente continua estudando e vendo opiniões, etc., algumas ações que foram feitas pela própria sociedade fizeram com que o centro fosse sendo esvaziado. Então, primeiro, eu lembro que eu cheguei em Londrina em 1972, logo em seguida se mudou o centro administrativo do centro de Londrina para essa área que tem aqui embaixo, perto da Duque de Caxias, né, no final da Duque de Caxias, porque ia ser não, nós vamos tirar, porque daí tem espaço para estacionar, tem espaço para crescer, tem espaço para não sei o quê. O que você fez? Você tirou um grande polo de atração natural da cidade, que é o serviço público fornecido pela prefeitura, além dos empregos que são feitos lá, que ela fornece, e tirou da área central e levou embora. Tá? Aí hoje você vê, por exemplo, a administração pública espalhada em vários pontos na cidade porque não se deu consequência ao projeto original. Tá? Então, aquele projeto que tem lá executado tinha mais 2 prédios para acomodar todo mundo. Então, começa uma coisa e não termina. Aí, consequência, você tirou gente da área central, tá? E levou para um outro lugar. É muito mais difícil. Tá? É muito mais difícil. Você, ainda assim, acaba criando uma situação que eu acho que é emblemática. Quando você tem a administração próxima da população, então você está no centro. Eu vou falar aqui, o prefeito chegou para trabalhar a pé, ele tem que estacionar e vai a pé. Ele vai ter que conversar com as pessoas. sim, é Porque ele verdade. vai passar pela calçada, ele vai tomar um cafezinho ali na frente, embaixo dos prédios, etc. Hoje o prefeito, e eu estou usando o nome do prefeito, mas ele encabeça toda a administração pública, está isolada da população. Tá distante, né? Você não consegue, se você precisar conversar com alguém, você tem que quase que marcar a hora. É Tá? verdade. Então, é uma característica de mudança, de procedimento, etc., mas você perde muito, né? Então, isso foi uma ação deliberada, que a cidade tomou de mudar. Faltou, talvez, uma experiência de olhar as experiências das outras cidades para, de repente, tomar uma decisão diferente, né? E você vai tendo alguns movimentos que são do próprio desenvolvimento econômico do mundo. E quando nós viemos para Londrina, meu pai era bancário e ele veio transferido para trabalhar no banco. Tá? Londrina tinha na área central 94 agências bancárias. Tá? Nossa, tudo isso? Sim, as pessoas vinham e o 90. banco O era banco era um lugar onde assim, você fazia é negócio. onde todo mundo ia, né? No Você ia banco. fazer negócio. Você ia, por exemplo, outro dia, meu pai tá com uma demência, mas outro dia ele deu um lampejo. Ele falou assim, nossa, mas como tinha fila no banco, né? A agência dele, normalmente você ia para fazer uma operação em caixa, você levava 40, 50 minutos na fila porque
você tinha 10 caixas atendendo e cada um levava todo esse tempo. Então você tinha uma movimentação muito grande. Hoje, os bancos não estão mais físicos, os bancos estão virtuais. Pouca gente vai a banco. As agências fecharam. A gente tinha grandes agências com prédios grandes que foram sendo desocupados e estão mal utilizados. Então você começa um movimento de esvaziamento. O Léo comentou, você vai envelhecer, a população vai envelhecendo. Então, quem morava na área central, que tinha suas famílias, que os apartamentos eram mais amplos e você tinha famílias grandes, essas famílias foram saindo de casa, né? As pessoas mais velhas acabaram ficando nos apartamentos e hoje a gente tem uma quantidade de unidades importante desocupada. É verdade, né? Eu fui numa palestra recentemente lá na FEICOM, que ele falava justamente disso, o palestrante, que o centro, ele, de qualquer espaço urbano, né, o espaço urbano central mais antigo, ele tem edifícios que estão lá prontos, né, subutilizados, que se você pensar em retrofitar, você pode fazer coisas maravilhosas. Maravilhosas. Né? Você pode trazer agências, né, que gerar emprego, pode misturar um residencial com um comercial, né? Então, e aí, vamos dizer, o que a gente acabou estrategicamente fazendo dentro do trabalho do novo centro? Precisa, para você incentivar algumas atividades, então, por exemplo, eu gostaria que o centro voltasse a ser repopulado. O que eu tenho? Eu tenho prédios que estão lá subutilizados, alguns vazios, mas alguns muito subutilizados, que poderiam mudar de destinação. Só que você tem que ter amparo legal para fazer essas mudanças. Né? Então a gente construiu um arcabouço de legislação que permite hoje que, a partir do dia 2 de abril, a lei de uso e ocupação entrou em vigor de novo, uma lei nova, não entrou em vigor de novo, entrou em vigor uma lei nova, ela permite uma série de ações na área central incentivadas. Tá? Então eu posso, por exemplo, pegar um prédio residencial, como o Léo está falando, de apartamentos grandes, e subdividir esses apartamentos em unidades menores. A legislação anterior não me permitia fazer isso. Tá? Sim. Eu posso pegar um prédio residencial e transformar no comercial. Eu posso pegar um comercial e transformar no residencial. Tá? E eu não tinha amparo legal para fazer isso. Então, se construiu um arcabouço que dá oportunidade para você fazer essas ações a partir de agora. Junto com isso, no Código de Obras, que esse já está em vigor desde janeiro, o Código de Obras novo, ele te dá condições de como é que eu posso fazer esse trabalho. Então, quais são as condições para fazer o retrofit, ou a revitalização, ou a reforma, etc. Além disso, nós estamos trabalhando com a Secretaria da Fazenda para poder criar incentivos para você, por exemplo, vou arrumar minha fachada da minha loja, do meu prédio. Eu vou assumir, sei lá, a varrição da área central. Então, vou pular da habitação para, por exemplo, o comércio dos grandes centros que foram reorganizados, eles passaram a ter um olhar parecido com a administração de um shopping center. Tá? Então, o que você tem num shopping? Limpeza, organização, segurança. Né? Acesso, calçada, luz e tal. Você precisa ter isso, senão você não consegue atrair a população para fazer compra. Para fazer isso, o comerciante tem que se unir e começar a assumir algumas ações que são públicas hoje e que podem ser trocadas. Então, exemplificadamente, não necessariamente dessa forma, tá? Mas você poderia ter, por exemplo, a associação dos lojistas do Calçadão, a associação dos lojistas da Sergipe, nós vamos passar a fazer varrição, segurança e limpeza. Quanto custa isso? X. Quanto eu pago de IPTU por ano para que eu tenha esse serviço e a prefeitura não consegue prestar na necessidade que eu preciso? Você tem uma redução de IPTU quando você faz esse serviço. Você faz a contrapartida. Interessante. Exato. Então isso é uma experiência, por exemplo, mas vocês estão inventando isso? Não. O projeto de revitalização do centro de Barcelona foi fundamentado exatamente nisso.
Então, a atividade vamos dizer, de segurança, limpeza, varrição, conservação de floreira, de árvore, é feito pela associação, tá? E eles têm um benefício de redução de imposto. Por quê? Porque também o município deixa de gastar dinheiro com isso. Sim, isso mesmo. Aí você pode, por exemplo, a partir disso, você começar a fazer, por exemplo, programações de eventos como tem no shopping, tá? Então, a associação promove. A gente já tem alguns embriões funcionando, né? O núcleo Empreender da Sergipe faz 14 anos que faz o Dia da Sergipe. É um evento espetacular. Eles fecham a Sergipe, basicamente umas 6 ou 7 quadras. São um evento que dá 50, 60, 70 mil pessoas num sábado, tá? Baita evento. O ano passado foi feito o Dia do Calçadão, tá? Também foi um evento com muito sucesso. O pessoal da Duque fez o Dia da Duque. Fizemos o Dia da Saúl Elquinde, fugindo do centro, né? Mas nós temos um outro centro na cidade importante. Mas lá na Saúl Elquinde foi feito um evento espetacular num sábado. Então, esses núcleos de rua são os embriões de futuras associações que passarão a poder tomar conta de uma série de coisas, né? Nossa, muito interessante, né, Gerson? Porque quando a gente fala disso, a gente está falando de uma mistura de coisas, né? Sim. Você tem a parte cultural, a gente trabalha arquitetura, trabalha urbanismo. Eu lembro quando a gente fez um podcast, Léo, não sei se você recorda, sobre cidades caminháveis. E aí você tinha lá uma série de características que tornam uma cidade caminhável, né? Sombra, né? Árvores ou toldos, né? Calçada boa. Uma calçada que seja larga o suficiente, boa, sem obstáculos. Sem muito obstáculo. Né? Que seja no nível único, né? Mas você tinha também um item lá que eu achei incrível, né? Uma fachada ativa, que é você ter um comércio na calçada. Como isso faz com que as pessoas passem a conviver naquele ambiente? E nesse podcast que a gente fez, o urbanista, ele estava falando, o problema desses condomínios fechados que você vê por aí, horizontais, você tem uma muralha. Sim. Ninguém fica na muralha. Ela falava da questão da segurança, né? Porque quando tem um comércio, tem um restaurante, tem gente na calçada, isso aí te dá mais segurança para você andar ali. Te dá tá vida, ocupado, né? Te dá mais vida para aquele ambiente. É diferente de você andar no muro de um condomínio, que é só um paredão ali, que você tá isolado. Então, por isso a importância de você ter esse comércio no térreo, avançando as calçadas, né? Trazendo essa vida aí. Justamente para... E outros exemplos, né? Que uma vez eu tava vendo uma palestra, o cara falou que tinha um prédio em São Paulo abandonado. Degradado, feio e tal. E aí ele teve uma iniciativa através de uma ONG que ele conseguiu um espaço da prefeitura do térreo de graça lá. Ele podia fazer o que ele quisesse. E aí ele começou a fazer galeria de arte da própria ONG. Aquilo ali, só o térreo, virou uma atividade cultural recorrente. Um atrativo. Transformou-se numa cafeteria. E a partir daí, a partir do térreo, foram ocupando os outros andares e virou um residencial com uma fachada ativa, né? Com uma iniciativa de uma ONG, né? Então toca muito nesses assuntos, né? Esse é um exemplo prático do que você tinha comentado, né? Ou você ocupa o espaço ou ele será ocupado. E acho que o mais curioso também disso é que você tem o nome, o Projeto Novo Centro, mas olha a complexidade que é quando você tem que trabalhar uma lei de ocupação, a lei de zoneamento, uma associação comercial, os lojistas que estão ali, limpeza pública. Então, são várias ações pontuais que, se você não tiver, por exemplo, uma ACIL que puxa o projeto para conectar, as coisas elas não andam. Vai ficando. Você estava falando, por exemplo, qual é o grande... eu falei da construção legal, da base legal de recuperação, tá? O Plano de Mobilidade de Londrina de 2020, ele tem um capítulo grande falando da área central, tá? E o projeto do centro de Londrina, e aí as pessoas às vezes quando a gente fala, o centro de Londrina fala de calçadão. Não, o centro de Londrina é uma área grande, tá? Ele é uma área de intervenção grande. Então, qual é o grande diferencial que a gente quer? Que é o que está no plano de mobilidade e está no Master Plan de Londrina. Que você tem uma área caminhável, área para
mobilidade não motorizada. Tá? Então, o que a gente quer? Bicicleta, patinete, gente andando a pé, etc. A ideia é se transformar a área central num grande calçadão. Com sombra, com arborização, com floreira. As praças nós já temos, é só mantê-las organizadas. Nós temos museus, tá? Então, esses dias eu fiz uma provocação, me pediram para dar uma opinião, falar alguma coisa a respeito de estacionamento. Na conversa eu falei, nós vamos experimentar fazer na rua Sergipe, nós vamos levantar uma quadra da rua, de rua e vamos deixar tudo no nível de uma rua, das calçadas. Nós teremos uma grande calçada, tá? Ainda com passagem de veículos, só que os veículos vão ter que se movimentar a 20, 15 por hora, tá? E a gente vai arrancar a grade do Museu de Arte de Londrina e nós vamos ter um baita de um bulevar ali para a gente experimentar como é que é esse ambiente. Né? Legal, hein? Da população. Exato. Da onde surgiu isso aí? Há uns 2, 3 meses atrás, o prefeito Thiago Amaral me mandou uma foto num fim de semana. Falou, dá uma olhada nisso aqui. Ele me mandou, era exatamente essa situação, né? Ele falou assim, precisamos fazer em Londrina. Eu falei, mas onde que você está, prefeito? Eu estou na Argentina, em Porto Iguaçu. Dá uma olhada no que virou isso aqui. De dia, ou no horário normal, você tem trânsito em baixa velocidade, porque como você tem a população podendo usar todo o espaço, o trânsito é de baixa velocidade, tá? Caiu à tarde, 5:30 da tarde, era umas 6 horas da tarde, a hora que ele me mandou a imagem, o comércio ocupa as calçadas e aquilo vira uma grande praça, onde você convive com as pessoas. E a ideia é a gente estender isso para o centro inteiro, tá? Se vocês tiverem uma imagem do centro de Londrina, ou uma foto do alto, assim, toda aquela área que faz o círculo, que o pessoal chama que é um grão de café projetado lá, né? Na catedral. Isso. Então você vai pegar a Catedral, Miguel Blasi e tal, aquilo se transformar numa grande área caminhável, tá? Com uma restrição muito grande ao transporte motorizado. E você pode, por exemplo, mas precisa fazer deslocamento, às vezes você precisa se deslocar. Ok, mini vans elétricas que fazem essa circulação em baixíssima velocidade e levam as pessoas para circular na área central, tá? Como que a gente está começando isso? A revitalização do trecho do calçadão da Avenida Paraná em frente ao Teatro Ouro Verde vai ser um teste, tá? O projeto já vem voltando ao projeto original do Jaime Lerner, lá de 1975, 76, tá? Petit pavé com o nosso desenho original, característico e lembrando a nossa cultura indígena. Os quiosques originais, estão alguns abertos, outros fechados. Vai ser deixado uma infraestrutura para que a gente possa ter serviço nesses quiosques. Tá? As luminárias originais, que são lindas e exclusivas de Londrina, não tem em outro lugar. O mobiliário urbano, que era de madeira, bancos de madeira, as floreiras de madeira, tá? Todo caminhável e acessível, ele vai dar condição para a gente chegar nesse futuro que a gente tem hoje, que é as pessoas precisando não ter restrição à mobilidade, e aí a baita experiência. Nós vamos enterrar tudo que tem de fio e cabo pendurado lá, fazendo aquela bagunça. Nossa, tá? É verdade. Aí você começa a descobrir algumas coisas interessantes. A gente estava se batendo, ajudando também a discutir a questão na prefeitura de como fazer isso, né? Aí me veio uma informação muito engraçada de uma pessoa muito querida, me ligou e falou assim, Gerson, eu fui conselheiro da Anatel em Brasília, você me conheceu quando eu era conselheiro. Eu falei, sim, é o Luciano que é presidente da Coab aqui em Londrina hoje. Ele falou assim, você sabe que toda a área central tem tubulações vazias que foram implantadas pelo Sercontel e não foram usadas até hoje? Caramba, não é possível. Não. Você já tem Sério isso? Nunca falou isso. Não. Nem fazer buraco.
Não, provavelmente a gente vai ter que fazer alguma coisa, mas nós já temos isso. Então agora nós estamos... isso aí, essa notícia é dessa semana, tá? Então nós começamos a ir atrás agora dessa informação. Se precisar, nós vamos ter que fazer levantamento em loco, tá? Mas qual que é a ideia? A gente fazer esse trecho 5 como um modelo para que seja criticado, né? Vamos usar a gente volta um pouco para trás na história em termos de concepção, mas vai um pouco para frente em termos do que a gente quer de uso do espaço, tá? E aí isso aí funcionou? Então nós vamos levantar todos os cruzamentos em nível do calçadão. Então começamos lá, se a gente estender o calçadão mais para baixo, entrando na Maranhão, vai vir lá da Mato Grosso, subindo, cruza a Minas Gerais, atravessa esse trecho que a gente chama de trecho 5, cruza Rio de Janeiro, cruza a São Paulo, cruza a João Cândido, cruza Pernambuco. Nós vamos ter uma grande calçada, toda no mesmo nível, e começa a ter restrições de tráfego. As pessoas têm que se acostumar que aquilo ali não é área de carro, tá? Por que a gente está, vamos dizer, chamando muito isso? Primeiro porque o projeto é um projeto bacana. O plano de mobilidade, nesse capítulo que eu falei para vocês, traz todas essas discussões, levantamentos, quantificações das circulações e as opções de solução disso. Está pronto. Só pegar a lei e aplicar. Tá? Não tem que inventar. Já está estudado. Né? Além disso, a gente passa a ter uma área com um diferencial gigantesco. Já é muito bacana, é gostoso e tal, mas vai ser muito melhor. Né? É verdade. Tá? Aí você começa a ter lógica de você pegar como tá aquela operação na esquina da João Cândido na Miguel Blasi, que é onde estava o rodeio, que está o restaurante Joia hoje, começa a pôr as mesas na calçada, as pessoas passam por ali, você vai ter outras operações funcionando desse jeito, tá? Aonde der para ocupar mais espaço na calçada, ocupa mais espaço. Onde dá para ser encostado na parede do comércio, encostado na parede do comércio. O cara vai ter 2 mesas na frente, mas ele já tem mais 2 mesas. Mas é importante que ele avance, né, para fora, que ele mostre que tem vida ali. Para dar vida. Então, como o Marcos está falando, é um projeto desafiador, porque ele é complexo, tá? Quando nós começamos as reuniões... eu já tinha uma noção do tamanho do abacaxi que a gente tinha que mexer, né? Mas precisa ser feito. Aí a gente está com algumas ações que são andando em paralelo. Turismo. Tá? Então, os museus estão... O Museu de Artes de Londrina, eu acredito que para dezembro, janeiro, esteja em condições de ser usado de novo. Ele está sendo... concluída a parte, eu acho que de elétrica, hidráulica, ar-condicionado, etc., ele vai conseguir receber a população de novo. O Museu Histórico lá embaixo, onde é a antiga ferroviária, também está em processo de reorganização. Acredito que para o começo do ano que vem esteja em condições de voltar a operar. O Teatro Zaqueu de Mello, aqui em cima, do lado da biblioteca, também vai para a licitação e vai voltar a funcionar ano que vem, tá? A gente tem o Museu do Café funcionando lá embaixo no Sesc, no final aliás, eu falo final, mas é começo da Sergipe lá, já operando tal. Então você começa a ter, além vamos dizer, do turismo de pontos históricos, você tem locais para visitar. Então os museus são importantes. Traz uma dinâmica um pouco mais viva. E a gente às vezes não percebe as coisas, mas, por exemplo, eu estava conversando essa semana. Se você quiser data no Ouro Verde para fazer alguma coisa, não tem, tá? Todas as datas estão ocupadas. Se você quiser data no Vila Rica, no Teatro do Vila Rica para fazer alguma coisa, também não tem. Todas as datas ocupadas. O Teatro do Mãe de Deus ainda tem um pouquinho de data. Pouquinho, tá? Disputado. Pô, mas eu não vejo ninguém. Gente, o movimento é dinâmico. É dinâmico. Eu vou pegar um exemplo muito legal. Não vê porque às vezes não passa no centro. Atividade tem, né? Hoje eu estava conversando com uns amigos meus de manhã, ele falou assim, pô, eu fui na tua apresentação, faz anos que eu não vou no centro, porque, porra, era sujo, era desorganizado e tal. Eu falei, sim, vá lá agora que você vai ver que legal que tá. A gente fez, por exemplo, quando nós começamos o trabalho, a gente tinha
3 pontos cruciais para fazer com que a coisa andasse. 1, tirar os ambulantes irregulares. Tá? Então, fazer com que eles se regularizassem e estivessem no local adequado. Então, isso aí foi feito praticamente há 2 anos atrás. Tirou, e é um trabalho que tem que ser constantemente mantido. Tá? Isso fortalece o comércio. Então, se você olhar o que era há 3 anos atrás, o comércio no centro de Londrina, o que está hoje, é outro comércio. Um dos problemas que tinha é que o cara montava a barraca dele de ambulante na porta da loja e, às vezes, não é que concorrência, mas, às vezes, você não permitia que a pessoa entrasse livremente dentro da porta. Inibia, né, as pessoas de entrar. E aí é meio a conversa que eu falei que eu estava tendo hoje com meus amigos, que eles falaram assim, eu queria ir em um lugar, mas me senti desconfortável. Então, saíram os ambulantes. A administração municipal nova agiu numa segunda vertente, que é os moradores em situação de rua, que estavam ocupando a área central, assim, desordenadamente, tá? Hoje a gente tem muito poucos no centro, tá? Então você pode andar, eu fui em eventos esses dias atrás lá no Vila Rica, que terminaram 10, 10 e meia, 11 horas da noite, pode andar lá que não tem ninguém para te incomodar, tá? Tá vazio, mas não tem incômodo. E o terceiro, que é uma coisa que a gente está lutando para resolver e que ainda não achamos saída. Pombos. Tá? Pombos. Então, você quer ver? Isso é um problema isso é de regiões centrais, no mundo inteiro, mundial. né? Olha o Léo, absurdo. assim. Então, olha o absurdo. O Colégio Mãe de Deus fazia no Natal uma cantata de Natal. Então, quem tem a imagem ou olha a fachada do Mãe de Deus, você vê todas aquelas janelas. Aquilo lá era colocado a cantata, iluminado tal, e fazia a apresentação da cantata de Natal durante uma semana no Natal. Era muito legal. Você, ia lá tal. Eu estava conversando com a irmã Rosa Maria. Irmã, vamos fazer de novo. Gerson, nós não podemos ser irresponsáveis de colocar a população embaixo daquelas árvores cheias de pombo à noite. Vai virar tiro ao alvo. Além do incômodo, da sujeira, do mau cheiro, nós temos problema de saúde pública. Sim, com certeza. Tá? Então, as pessoas ficam, mas nós temos que cuidar da natureza. Gente, cuidar da natureza é cuidar do ser humano também. Tá? Ou, principalmente, cuidar do ser humano. Né? Então, esse é um assunto que está, assim, engasgado, não tem operacionalidade para resolver, né? E vai ter que ser resolvido, porque senão eu não consigo ocupar. Então, você vê, né, como um pombo pode inviabilizar o projeto de revitalização do centro, né? De um centro. Que interessante isso. E preocupante também, né? A gente fez... Eu sou uma pessoa, vocês me conhecem já há mais tempo, sabem que eu sou uma pessoa calma, de diálogo, de conversa, de saídas, etc. Numa das reuniões que nós estávamos discutindo a questão dos pombos, eu falei, vamos fazer igual o Sertãozinho. O Sertãozinho resolveu o problema de pombo. Aí todo mundo ficou, mas então vamos ver a experiência deles. Eu falei, não precisa. Eles cortaram todas as árvores do centro da cidade. Nossa. Tudo. Meu Deus. Eles tinham uma praça muito grande, que era maior do que o bosque nosso, tá? Que era onde estava o concentrado. Eles cortaram tudo. Mas daí não resolve. Né? Pois é, resolve. Resolve, mas cria outro problema. Então, mas você resolve fazendo um problema novo. Por que foi feita a provocação? É porque se não se mexe para resolver e não se acha uma solução, vamos para soluções mais absurdas. É verdade. Tá? Então, tem predador natural, o pombo? Tem. Nós, numa dessas reuniões nossas lá do Novo Centro, veio um pesquisador especializado em pragas urbanas. Esse pombo nosso aí é uma praga urbana. Tá? Sim. A rolinha, né? Ele falou o seguinte, qual é o predador do pombo? Ave de rapina. Certo. Gavião, falcão, coruja. Tá? Há uns anos atrás, o mesmo problema que a gente tem na área central estava no campo. Tá? Existia uma multiplicação desordenada de aves, de pombos. E os predadores naturais já não estavam dando conta. Tá?
E como num passe de mágica, sumiram os pombos. Tá? Ele contou uma história lá que é impublicável. Vai. Tá bom. Mas os pombos sumiram. É um abracadabra. Só que junto com os pombos, sumiram também os predadores. Tá? Certo. Então, o que aconteceu? Houve vamos dizer, um reequilíbrio da população de pombos na área rural, mas o predador natural sumiu, e aí o predador que vamos dizer, a área de abrangência e de domínio dele, ele não fica concentrado no centro. Ele domina, por exemplo, a região sul de Londrina. A capacidade dele na cadeia hierárquica é muito grande. Aquele que sumiu lá na mata era o que fazia uma parte do controle ambiental aqui. Tá? Então você não tem mais. Aí você quer ver umas coisas legais, que é legal ver a história. E me mandaram uma mensagem, inclusive, essa semana. Quando tinha macaco no bosque, não tinha tanto pombo. Vocês não são dessa época. O macaco cutuca o pombo lá. Ele mata o pombo. Ele mata o pombo. Ele mata e ele espanta também. E o que esse pesquisador estava comentando? Que o hábito desse pombo urbano hoje, ele não vê mais o ser humano como um predador dele. Então ele não se preocupa com a presença do ser humano. Ele falou, se você quiser fazer uma experiência de como que é o comportamento natural do pombo, ele falou, vai lá na Mata do Godói, que a população de pombo deve ser umas 20 vezes maior que a do centro da cidade. Tá? Entra na mata e deixa o pombo perceber que você está lá. Eles somem, eles vão se esconder. Tá? Por quê? Porque ele entende naturalmente que você é um predador dele. Tá? O pombo que está na área urbana hoje não entende mais como um predador. Tanto é que você anda na calçada, ele fica lá e aí se bobear, o pessoal dá comida. Não, essa é uma das coisas que é extremamente prejudicial, cara. Nós não podemos alimentar. Apesar de que eles não dependem dessa alimentação, tá? Eles comem nas produções rurais aí. Mas é um abacaxi. Tá? Esse é um grande problema ainda a ser encaminhado. Ô Gerson, e uma curiosidade que me surgiu falando de história. Você comentou que esse projeto do Novo Centro tem algumas projeções feitas no projeto original lá de 1970. Nós, enquanto ser humano... Calçadão, até né? o calçadão. O centro é de 1920, não é um projeto? O projeto original é de 25, então, falei, mas assim, o ponto que eu queria chegar é... Nós tivemos que passar por essas séries de gestões a ponto de 50 anos depois a gente vamos olhar um pouco para trás. Tem coisa boa que alguém lá 50 anos atrás pensou 50 anos à frente, Sim. Que é aplicável ainda hoje em dia? Sim. E eu ia fazer um comentário que o Léo falou sobre a questão dos muros dos condomínios, né? Talvez falta a gente fazer um exercício de olhar daqui 50 anos como serão as ocupações em volta desses condomínios. Verdade. Então, existem algumas experiências de aumento, de afastamento de faixa, criação de áreas comerciais do lado de fora, mas precisa olhar o que vai pensar um pouco melhor. Mas o que o Marcos falou é verdade. Tá? Tem coisas que foram implantadas lá atrás, nós perdemos, e eu lembro claramente quando foram tirados os quiosques da área central, foi assim, vamos tirar. Por que foi tirado? Porque virou ponto de tráfico de droga e de prostituição. Foi bacana. Então a gente mata o elefante por causa da formiga. Cara, se existe uma operação criminosa e irregular acontecendo, é aquilo que você tem que combater. Não é porque tem o quiosque que você tem o tráfico de drogas. Né? Então, às vezes falta a ação até da sociedade de você, peraí, é isso que nós queremos? E esse que é, vamos dizer, o fundamento e eu acho que a beleza do trabalho que a gente está fazendo em Londrina como sociedade. Quando nós discutimos lá no começo dos anos 2000, 2003, 2004, que a gente queria
entendia que nós precisávamos ter o protagonismo da cidade como sociedade, e que daí surge, por exemplo, o fórum, que é uma das ações de protagonização de empreendedorismo cívico, tá? Essas ações nós temos que saber o que a gente quer. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, de assim, um grande horizonte para a cidade de Londrina? Um master plan. Então, você olha lá, existe um rol de... Principalmente existe o que nós queremos ser daqui 20 anos, aonde a gente quer chegar, quais são as áreas que são significativas para a sociedade para a gente atingir isso aí, que projetos que nós temos que fazer em cada área para que a gente atinja resultados. E manter isso em dia, funcionando e sendo cobrado de todos os atores. Então, atores públicos e atores privados, todo mundo tem um papel nisso aí. E entender o que a gente quer de cidade. Tá? Então, eu acho que naturalmente a história de Londrina nos mostra que a gente tem uma questão histórica, a gente tem uma questão de receber bem as pessoas, tá? É inegável. Você pode... Eu não conheço, acho que faz 50 e poucos anos que eu estou em Londrina, eu nunca vi ninguém, e também meu ciclo não é tão grande assim, mas nunca vi ninguém falar para mim assim... Eu vim a Londrina e nunca mais eu quero voltar aqui porque eu fui maltratado, mal recebido. Se a gente for ver aqui nessa mesa, tem nós três, né? Os três são de fora e adotou a cidade como... Eu sou de Cambé. Mas você já... Você é de fora também. De fora de Londrina, Mas o Léo é de Osasco, né, Léo? E eu sou de Presidente Prudente. E a gente adotou Londrina com... E estamos aqui já faz o quê? 15 anos. Eu saí e quando eu tive a chance, voltei com o maior prazer. E a gente tem tido umas experiências muito interessantes, tá? Então, por exemplo, outro dia perguntaram para mim assim, como é que é ir lá na CIL? É chato? Eu falei, não, é divertido pra caramba, tá? Mas como divertido? A gente tem um universo de relacionamentos muito diferente. Você conversa com muita gente. Tá? Ontem teve um evento de comércio exterior e tinha, para minha surpresa, uma quantidade, praticamente encheu o auditório. Tinha 100 pessoas no auditório ontem, falando sobre o comércio exterior em Londrina. Tá? Olha só. Aí você conversa com as pessoas, por exemplo, estava o cônsul da Dinamarca participando do coisa. O cara falou, não, eu quero fazer intercâmbio aqui, é bom de trabalhar, vocês recebem bem, vocês têm oportunidade, vocês dão oportunidade, você tem negócio. Há uma semana atrás eu estava conversando com o pessoal da TCS lá na CIL. Que é uma empresa de tecnologia. Exato. A TCS é uma empresa da Tata. Uhum. A Tata é uma empresa indiana, tá? Para vocês terem uma ideia, a Tata é imensa, tá? Metade da Tata é TCS, tá? Ah, sim. Tá? Okay. E a TCS está aqui em Londrina operando, tem bastante gente de fora de Londrina, indianos, israelenses, tem gente da Europa que veio trabalhar com eles aqui e... Além disso, tem muita gente que vem visitá-los aqui, porque eles vendem a operação mundial deles aqui, as pessoas vêm ver qual é a estrutura, quem que está trabalhando, como é que está instalado, etc. Tá? Como qualquer negócio. Todas as pessoas que vêm para cá querem mudar para cá. Tá? Eu tava o Francisco, que é o diretor deles aqui, ele falou assim, eu estou desesperado, porque... eu preciso mudar para cá de qualquer jeito. E eu ainda não consegui terminar isso. Eu fiquei olhando e falei, pô, mas nós conversamos, por exemplo, em dezembro eles inauguraram uma outra operação. Aqui estava o Bruno, que é o CEO deles. E é interessante porque são jovens, tá? E que gostam de ser chamados pelo nome, porque às vezes você conversa com um CEO dessas empresas, o cara quer ser tratado como o seu fulano, né? Então, o Bruno falou assim... eu tinha conversado com ele um ano antes. Ele falou assim, que ele tinha vindo com a esposa, né? Que a esposa quis vir junto para ver onde, a cidade e tal, e que ele falou assim, eu vou levar você no shopping e você fica lá. Só que ela veio comigo para o centro, onde está a sede deles. Eu falei assim, eu não vou no shopping, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar andando aqui. Que legal. E o Bruno já falou para mim, Gerson, eu arranjei uma confusão. Porque eu fui fazer um agrado para que ela viajasse junto num fim de semana, que era o evento, para a gente não ficar sozinha, para ela não ficar sozinha. E ela se apaixonou pela cidade e quer vir para cá.
Quer ver uma coisa interessante? Eu estou falando que é divertido a CIL. Tem 50 comandantes de aviões, de companhias aéreas morando aqui em Londrina. Tá? Nossa, inclusive, tem uns 2 ou 3 que são eu ia falar da Etihad. Tá? São comandantes internacionais. São comandantes internacionais. Por quê? Porque aqui é bom. As famílias conseguem. Tem vários empresários de São Paulo e do Rio que moram aqui. As famílias moram aqui. Cara, segunda-feira de manhã vai trabalhar, volta sexta-feira à noite, tá? Volta quinta-feira. Tem muita gente trabalhando remoto. Vocês devem conhecer bastante gente que o cara opta. Sim, muita gente. Vou morar em Londrina. Tá? Por quê? Porque a cidade é atraente. E aí a gente estava sempre voltando à questão histórica. Quando Londrina foi emancipada em 1934, tinha 115 etnias diferentes morando aqui. E a cidade devia ter, sei lá, 15 mil pessoas. Tá? Então era só estrangeiro. Desde cedo, uma coisa mais diversa. Então, essa é uma característica que você não pode perder. Verdade. E a gente tem isso aqui. As pessoas, quando vêm para cá, gostam de vir aqui. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu tenho amigos meus de Sinduscom, tá? Da minha cidade natal, que a gente nunca conseguiu ter, por exemplo, um jantar em casa. Lá. Ninguém vem a Londrina e fica sozinho. Ninguém. Eu nunca vi uma pessoa, a não ser que o cara fale assim, não, eu vou pro hotel e eu preciso trabalhar à noite e aí eu não quero sair, não vou jantar com vocês, eu não vou comer um espetinho, eu não vou num evento cultural. Porque sempre será convidado para participar e se a gente não tiver onde pôr, às vezes e principalmente você leva para casa. É verdade. Tá? Então é super comum isso. A gente recebe muito bem, a gente se dá muito bem com as pessoas. E essa é uma característica que você não pode perder. E aí então você olha as pessoas vindo para o turismo, para a área central, você quer, por história, agradar as pessoas, nós temos que criar condições de receber bem essas pessoas. Verdade, não, a gente tem que ter os nossos patrimônios históricos iluminados, né, com fachadas bonitas, com uma oportunidade das pessoas poderem passar pela frente, poder ouvir sobre aquele lugar, né? Você citou isso na sua palestra, não é? Sim. Os totens que tem na cidade. Nós já temos um projeto do IPUL, tá? Você tem uns totens vamos dizer, de turismo na cidade. Ele tem uma placa em aço inoxidável com um QR Code ali. Você acessa o QR Code com o teu telefone celular e ele conta a história daquele patrimônio a partir de documentação fotográfica ou de vídeo e mais o que era aquilo e como é que foi. Então eu sempre exemplifico da catedral. Na frente da catedral tem um totem, né, da catedral católica. Tem um totem. Lá, se você acessar o QR Code, você vai ver a igreja original, que é a de madeira, e que a gente tem uma réplica dela em escala reduzida lá na universidade, no calçadão da universidade, que é muito legal de conhecer. Ela era maior, mas você consegue olhar bem o que era. Você tem a passagem dela para a matriz que foi feita na sequência, que era muito bonita também, mas era pequena, e até chegar no que nós temos hoje. E aí, como que a gente não presta atenção ou acaba se acostumando com isso? O ano passado veio um pessoal da cidade irmã nossa de Toledo, nos Estados Unidos, lá em Ohio, e a gente convidou eles e a gente foi passear no centro a pé. Tá? A hora que eles entraram na catedral, eles falaram assim, mas que coisa maravilhosa. Eu falei, mas por que você está falando isso? Foi porque a gente está acostumado aí em catedrais, sempre coisas antigas, velhas, ok, são bonitas, tem história, não sei o quê, mas isso aqui é espetacular, isso é o futuro arraigado, é muito bonito. Pode tirar foto? Eu falei, pode. Tá aí pra isso. Pode tirar foto, pode sentar e rezar, pode chamar as pessoas para virem aqui, mas a gente às vezes não presta atenção no que a gente tem. Exatamente, né? Não tem essa percepção, só quem vem de fora consegue ver. Exato. Legal. Então, você vê como
como falar sobre revitalização de centro urbano é um assunto muito plural. Sim. Por isso você tem lá um grupo com diversas disciplinas, né? Você tem arquiteto, urbanista envolvido, né? Tem você, engenheiro civil. O que mais tem lá, Gerson? Tem historiador? Ambientalista, jornalistas, população que mora no centro e participa lá. Então a gente tem movimentos interessantes. Por exemplo, os moradores da Concha, do entorno da Concha, já conseguiram colocar 2 eventos semanais à noite, tá, com música e alimentação e diversão, para movimentar o centro. Tá? Então eles participam também, dão opinião, vão atrás. Nós temos economistas, nós temos pessoal de segurança pública. É isso que eu ia falar, segurança pública é importantíssimo, né? Eles participam direto conosco, tá? Pessoal da CMTU, que é vamos dizer, o grande zelador da cidade, mas especificamente do centro, trabalha junto conosco. O pessoal do IPUL vai e volta com informação, trazem informações, voltam com as informações, tá? Então é um ambiente muito interessante. E você vê que é claramente um espaço que quando você investe, ele retorna, né? Retorna em todos esses aspectos, culturais, financeiros, econômicos, né? De trazer gente de fora, turismo, né? Então olha que interessante, né? Ele já tem um fluxo de pessoas, né? Então as pessoas querem esse lugar. Ele é valorizado por si só, né? É só questão de trazer o atrativo de volta para lá, né? Exato. E quanto mais tempo acho que se demorar para fazer isso, talvez é a questão de chegar em São Paulo lá, que fica um negócio caótico, né? Então, você deixar passar muito tempo, aí vai ficando cada vez pior, né? Exato. E quanto mais vida você traz à cidade, mais vida tá propensa a vir à cidade. Né? Sim. Então... Não, ele vamos dizer, você pontuando ele de novo como um destino turístico atraente, você começa a reocupar, né? Tá se falando em tecnologia, Gerson, para lá também? Tem. Câmera, Wi-Fi? Nós temos uma experiência interessante na Sergipe. Tá? A Sergipe é uma rua inteligente. Ela tem uma série de equipamentos digitais de controle de fluxo e de identificação funcionando. A gente tem uma experiência de de identificação facial na Sergipe. Faz muito tempo que a gente não tem problema de assalto, etc. na Sergipe. Por quê? Porque o pessoal sabe que a gente tem as câmeras de identificação visual e que se as câmeras te identificarem lá como uma pessoa já registrada, isso aí cai na central de monitoramento de Londrina, que também existe, tá? Para quem não sabe, nós temos uma central de monitoramento na cidade que cuida da segurança pública. E essa central está sendo integrada com todo o sistema de câmera e radares que a gente tem na cidade que cuidam do trânsito. Então, a gente vai estender isso. Mas a experiência da Sergipe é uma experiência que deve ser reproduzida para a cidade inteira. Vai começar a partir do centro e vai se espalhar para as principais avenidas. Quem que está tocando o projeto? A CTD e a Londrina Iluminação agora estão desenvolvendo os projetos específicos para isso, tá? Então, o que aconteceu? Com a mudança da iluminação pública das lâmpadas de vapor para um sistema de LED, tá? Os equipamentos de LED permitem que você coloque uma série de sensores lá dentro que fazem operações digitais, tá? Então, essa experiência que foi feita na Sergipe de controle de trânsito, controle a alternação dos semáforos para melhorar o trânsito de pedestres, tá? Contagem de tráfego de carro, de ônibus, etc. A questão visual que tá, de identificação visual que está relacionada com a segurança pública, a experiência de interligação das câmeras particulares com as câmeras públicas. Então, todo mundo está sendo olhado. Isso aí deu certo, está terminando de entender o que nós estamos fazendo, e isso vai ser exportado para o restante da cidade. Tá? Excelente. Além disso, há um incentivo, a gente não conseguiu começar a trabalhar nisso, mas vai começar em seguida, daqui a pouquinho a gente vai trabalhar. Existe um quadrilátero de tecnologia determinado por legislação municipal para Londrina.
que é quadrilátero de tecnologia? Se você for implantar a tua operação de TI ou de TI com comunicação e audiovisual na área central, você tem vantagens tributárias para se instalar ali, tá? Então a gente não teve tempo ainda de divulgar direito isso, mas é um trabalho que a gente vai começar a chamar as pessoas para virem para a área central. O pessoal da audiovisual já está olhando com muito carinho isso, e isso é uma operação maravilhosa, cara. A gente não fica sabendo, mas vocês com certeza têm assistido a algumas séries nesses streamings produzidas por empresas aqui de Londrina e feitas aqui em Londrina, Que legal, tá? né? Tem muita coisa feita, não é pouca não. Muito legal. Esse é um movimento que está crescendo e ele tem tudo a ver com o centro, tá? É onde eles já estão instalados. Olha, esse podcast já Nossa, que tá legal. incrível, né? Você viu o tanto de disciplina que a gente consegue falar de um assunto tão legal como esse, né? E infelizmente a gente chegou no nosso final aqui. Mas ouvintes, né? E agora telespectadores, telespectadores. que vocês estão nos assistindo aqui no seu Spotify, a gente vai deixar todos os links relacionados, viu, Gerson? Se você tiver link sobre estudos e o que tiver desse trabalho todo que você está tendo, né? A gente deixa aqui na descrição do podcast, né? Porque a ideia é o ouvinte poder estar com a gente e pensar aí na minha cidade. Sim. Né? Será que existem esses núcleos? Será que eu posso me aproximar? E às vezes, né, eu como engenheiro, ou arquiteto, ou economista, ou historiador, posso fazer parte para eu levantar a minha cidade? E eu digo com certeza sim, né? Sim. Porque são grupos abertos, né? Não. Participa quem quer. E, e a gente tem, por exemplo, a gente falou um pouco de São Paulo. Uma das coisas que a gente tem, nós temos, não é um convênio oficial, mas a gente tem uma parceria boa com a administração pública de São Paulo, da cidade de São Paulo, que cuida especificamente da recuperação do centro. Legal. Olha só que interessante. Olha a escola Isso. que é isso. Então, essa experiência... É uma escola. É um baita de uma experiência passar e trabalhar com isso, né? Então, gente, obrigado aí por mais um podcast. Nos vemos no próximo. E engenhariacientifica.com.br ou lá no Instagram, você sabe que é lá o caminho para vocês falarem conosco. Manda direct, responde aqui o comentário onde você encontrou esse assunto. E comenta no post. Comentar no post, mas compartilhar, né? Com as pessoas que você vê que tem uma afinidade, que gosta disso, principalmente para a gente disseminar todo esse conhecimento. Obrigado e até a próxima.